Amores, tudo bom? Pessoal, estamos com essa aulinha aí sobre tecido muscular e nós terminamos a parte de histologia com tecido muscular, tá certo? Beleza? A gente teve a oportunidade de ver tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido conjuntivo, nós vimos todos eles, tá certo? Vimos tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tecido conjuntivo propriamente dito. Então tá tudo bonitinho, tá tudo bem legal aí no nosso canal, tá certo? Então, dando continuidade aí para tecido muscular, pessoal, gente, o tecido muscular ele se apresenta com algumas características muito interessantes, tá? Você tem aí a sua parte funcional, a sua parte fisiológica, retrata uma gama enorme de situações, tá certo? Olha lá, eu coloquei algumas para vocês para nós comentarmos, tá certo? Vê bem, aqui eu coloquei funções do tecido muscular. Você tem movimento corporal. Observe que o tecido muscular estriado-esquelético ele se apresenta com os ossos, com as cartilagens, tá certo? Viabilizando o movimento corporal, tá? A condição de contratilidade e de relaxamento da musculatura propicia uma série de situações para a gente, né? Propicia a corrida, propicia o trote, você pode praticar qualquer tipo de esporte, ou seja, no que se diz respeito à movimentação corporal, a musculatura ela é imprescindível no que se diz respeito a esse processo, tá? Tem uma situação clínica muito interessante. Quando eu estou no hospital, por exemplo, e tem que se aplicar uma injeção intramuscular do paciente, seja no deltoide ou no glúteo, né? Existem alguns aspectos muito interessantes. Olha só, o músculo ele serve como um reservatório. Quando uma injeção é dita intramuscular, quando o músculo ele recebe, né, esse fármaco, esse medicamento, ele promove a formação do edema. Observe que normalmente quando você leva uma injeção, né, você precisa tomar uma medicação intramuscular, o teu músculo ele sofre a formação de um edema, por isso que tem um inchaço. Edema é sinônimo de inchaço, tá? Então, esse edema é porque o músculo, naquele momento, ele está servindo como um reservatório. E, aos poucos, esse fármaco ele vai passando de forma gradativa e paulatina para a corrente sanguínea, né? Observa que o músculo é uma estrutura altamente vascularizada, né? Observe a cabeça, eu não lembro que é vascularizada, Jesus, amores, vascular, que tem vasos. Então, do ponto de vista estrutural, a musculatura ela se apresenta para a gente com uma quantidade enorme de vasos, tá certo? Então, olha só uma condição relacionada à farmacocinética, à farmacodinâmica, né, de determinados tipos de substâncias, tá certo? Olha só, movimento de órgãos. Observa que os movimentos peristálticos que ocorrem no intestino, nos dutos, são proferidos a partir da musculatura lisa, né? Observa que esse tipo de característica ela propicia uma atividade intestinal, não é isso? Um fato muito interessante, um exemplo muito legal de expor para vocês é o seguinte: quando a pessoa acaba de fazer uma cirurgia, eu vou falar mais pela minha área, né? Pela cardiologia. Quando a pessoa faz uma cirurgia cardíaca e depois ela se recupera, ou depois de alguns dias, vamos supor um transplante ou uma reestruturação de válvula, e depois ela começa a andar, o fato desse indivíduo sair da cama e começar a deambular é importantíssimo para a motilidade intestinal, tá certo? Então, a musculatura lisa do intestino, né, quando você começa a deambular, quando você começa a andar, excita e auxilia exatamente os movimentos peristálticos. São coisas assim muito interessantes, tá? Postura, a nossa posição ortoestática, né, de pé. Observa que existem alguns fatores altamente relacionados à condição evolutiva, né?
Algumas dores que nós sentimos na parte posterior, muitas vezes não é nem a coluna, tá certo? Não é nem a coluna. Eu escuto muito na sala de aula, tanto na escola de enfermagem, quanto meus amores aqui no Lauro, o pessoal comentando o seguinte: eita, eu tô com dor nas costas, meu tio, meu avô tem muita dor nas costas. Amores, muitas vezes essas dores nas costas não é a coluna. A dor na coluna é uma dor irradiante. Normalmente, quando a pessoa tem uma hernia de disco, uma compressão ali no disco intervertebral, desculpa, quando ocorre uma compressão no disco e consequentemente essa hérnia, você tem uma dor irradiante, mas normalmente dores na região posterior, nas costas, são dores musculares na sua grande maioria. A musculatura ela não está tão preparada, ou ela está mais flácida, ela tem que ter resistência, né? Para muitas vezes você fica em pé muito tempo, fica sentado muito tempo, então isso tudo pode alterar o metabolismo dos miócitos, tá certo? E consequentemente causar uma mialgia, né? Cabeça que é mialgia, mio do grego músculo, algia dor, então dor na musculatura, tá? Aqui você tem também a musculatura está relacionada ao aquecimento corporal, né? O aquecimento corporal que é importantíssimo para a gente, né? Para garantir a nossa temperatura. Quando a pessoa entra no processo de hipotermia, né? A temperatura tende a baixar, ficar abaixo dos 36 graus Celsius, né? Chegando ali aos 35, então a musculatura começa você treina sem querer, é inconsciente, porque teu corpo está tentando produzir energia para te manter ali numa condição metabólica satisfatória, tá certo? Olha lá, contração pela ação das miofibrilas. Paixões, a gente vai ver um pouco mais à frente que você tem as miofibrilas, e nas miofibrilas vocês vão encontrar as estruturas básicas, que são duas proteínas, que é a chamada actina e a miosina, que são proteínas importantíssimas, proteínas estruturais que vão promover exatamente a morfologia, ou seja, a forma, e com isso também viabilizando a contratilidade da musculatura, tá certo? Com isso, todos esses aspectos para mim são muito interessantes quando você analisa o tecido muscular dentro da sua fisiologia. Você vai encontrar 3 grupos aí de músculos, tá? O músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso, tá certo? A musculatura lisa. Então, aqui eu coloquei do lado para vocês, tá certo? Eu coloquei do lado para vocês exatamente a forma de cada um e onde você vai encontrar esses músculos, né? Músculo estriado esquelético, o próprio nome já está dizendo, gente. Músculo estriado esquelético, encontra onde? No esqueleto, agregado ao esqueleto, junto ao esqueleto, não é isso? Então, você tem aí a musculatura que auxilia a tua movimentação, auxilia a tua postura, como a gente havia comentado anteriormente, tá? Músculo estriado cardíaco, encontra onde? No coração, né? Você tem aí 4 grupos importantes de células: nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de Rich, rede de Purkinje. Todos esses 4 grupos celulares, eles vão viabilizar exatamente a condição metabólica, né? A condição elétrica do coração, né? Observe que a contração do coração ocorre independentemente da tua vontade. O coração ele bate independentemente se você queira ou não queira, né? Então isso a gente diz que esse tipo de situação ocorre de forma involuntária, tá certo? E esses 4 grupos de células que eu havia comentado para vocês que promovem exatamente toda essa gama elétrica, toda essa condição eletroquímica, para que o coração ele tenha um processo de batimento, que a gente chama sístole e diástole, né? Contração e relaxamento, né? Sístole e diástole, contração e relaxamento, porque você tem 2 estruturas, 2 cavidades na parte superior e 2 cavidades na parte inferior. São os 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior, tá certo? Então, com isso, você tem aí a distribuição do sangue para todo o corpo, tá certo? E nós temos aí a musculatura lisa, tá certo?
movimento também involuntário, agora sendo que é mais lento. Se você observar direitinho o próprio sistema gastrointestinal, se você analisar ao longo do tubo gastrointestinal, quando você começa a se alimentar, você almoçou agora, certo? Depois de 7 horas você tem o bolo fecal ali já formado, você já tem o bolo fecal ali pronto, né? E essa condição lenta é para que o teu corpo ele consiga quebrar, ele consiga degradar, né, esses nutrientes que vêm na forma de macromoléculas, né, um amido é uma macromolécula, uma proteína, um polipeptídeo, a macromolécula, moléculas de lipídios grandes são moléculas orgânicas. Então nessa proporção vai sendo quebrado e você vai encontrando os monômeros, né, aquelas porções menores que exatamente o teu corpo ele consegue absorver. Exemplo, carboidrato, a glicose, né? A proteína, um aminoácido, o lipídio, ácido graxo e glicerol. Então a partir daí você tem toda esse Q metabólico, tá certo? Beleza? Vê lá o próximo slide, ó, que eu coloquei para você. Sempre um gurum, jurumudum, zereguedê, pá, chegou, ó. Vê só, gente, aí você tem o tecido esquelético, tá? Eu coloquei uma foto, deixa eu colocar aqui pra gente um piloto para você acompanhar, tá? Aqui você tem uma foto de microscopia, um corte histológico de microscopia. Aqui você tem aí o tecido muscular, tissue, quer dizer tissular, tá? Beleza? Então você tem a musculatura estriada, tá certo? Quando você fala em musculatura estriada, eu tenho várias características aqui que a gente pode comentar, tá? Olha lá, células são cilíndricas, são alongadas, tá? Você pode encontrar, na sua grande maioria, são células multinucleadas. Cabeça, que é isso? Multinucleada, amores, para e percebe, vários, vários, muitos, nucleadas, núcleo. Então são estruturas que apresentam vários núcleos, tá? Com estrias transversais, você tem uma célula alongada e essas estrias transversais vão viabilizar exatamente a compactação dos sarcômeros, que são na realidade as unidades morfofuncionais do miócito, tá certo? Contração voluntária. Gente, olha só, quando eu falo contração voluntária é o seguinte, vê, levantar o braço, baixar o braço, levantar o outro, baixo, a perna, a outra, cair para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso é contração voluntária, tá certo? Eu consigo comandar, eu consigo promover isso, tá certo? Beleza? Contração involuntária, coração, batimento cardíaco, né? É involuntário. Movimento peristáltico, que está acontecendo agora nos dutos biliares, está acontecendo no intestino. Então, são movimentos que ocorrem independentemente da tua vontade, tá certo? Então, aqui você tem alguns exemplos, bíceps, tríceps, músculos faciais, entre outros, tá certo? Vê, tipo 1. Você tem dois tipos de fibra aí, tá? Tipo 1, que eu posso também chamar simplesmente por vermelha, e tipo 2, branca, tá certo? Vê só, essa lente vermelha, fibra vermelha, é pouco utilizada, mas eu coloquei aí, porque pode cair no vestibular, alguma prova que vocês estiverem fazendo, tá certo? Mas agora é chamado tipo 1, e o tipo 2 também, tá certo? É muito difícil falar tipo branca, fibra branca, mas é interessante a gente colocar aqui, tipo 2, tá? Vê só, a mitocôndria, você vai encontrar uma quantidade muito maior de mitocôndrias, você vai encontrar a mioglobina, tá? Cabeça, é hemoglobina e mioglobina? Não. Hemoglobina está no sangue, mioglobina isso se encontra na musculatura, tá certo? Quando você fala em mioglobina, amores, a mioglobina ela tem uma afinidade muito grande em relação ao oxigênio, tá? Imagine que eu sou uma molécula de hemoglobina, estou indo, né? Hemoglobina com oxigênio. Daqui a pouco eu chego no músculo,
Aí o oxigênio ele vai para a mioglobina, porque a mioglobina ela tem mais afinidade. Ela capta essa molécula de oxigênio, tá certo? Então com isso ela vai armazenar mais. Irrigação sanguínea, né? Ocorre aumento dessa irrigação, tá certo? E metabolismo ele é aeróbio, ou seja, precisa de muito oxigênio ali para metabolizar. É um exemplo quando você observa aí um maratonista, né? O maratonista ele tem uma quantidade de fibras do tipo 1 muito maior, né? Aqui desse lado você tem um velocista, né? Tipo 2, que é a branca, não é isso? A cabeça por quê? Porque o metabolismo de um velocista, um cara que vai, exemplo, Usain Bolt, né? Carl Lewis, isso aí vocês não lembram não, faz tempo. Carl Lewis, tá? Então são indivíduos que correm, tem uma velocidade assim estúpida, o cara faz 100 metros em menos de 10 segundos, é uma velocidade muito grande. Então esse tipo de fibra aí do tipo 2, que é a branca, ela se apresenta com uma quantidade menor de mitocôndrias, menos mioglobina, né? A irrigação sanguínea ela vai ser menor. Porém, o que é que acontece? Existe um fator interessante. Ocorre uma fermentação momentânea para ocorrer a quebra, né, dessa molécula de glicose de maneira mais rápida, tá certo? Então, são algumas características interessantes que a gente pode observar, tá? Vê lá. Aí você tem aqui fibra muscular cardíaca. A gente falou vários aspectos interessantes, tá certo? A fibra muscular cardíaca é uma fibra que tem um movimento involuntário, um movimento rápido, obedece exatamente à adrenalina. Observe quando você está assim, dá um susto, imagina, você está assinando, de repente você pensava que eu estava pulando em cima de você aí e que era o cavalo do cão chupando o mango, você pulou. Foi isso, a adrenalina que está ali, ó, promovendo aumento do batimento cardíaco no momento de insegurança, né? No momento de alerta que você sofreu, né? Quando a gente está em sala de aula, quantos sustos eu já dei em vocês, né? Então assim, de repente eu bato na cadeira, de repente eu dou um grito. Então a fibra muscular, né, ela tem essa propriedade, ela tem essa característica, em virtude exatamente da adrenalina. E a adrenalina ela vai promover exatamente uma resposta mais rápida, né? A adrenalina que é produzida pelos suprarrenais, né? Então tu tens toda essa condição aí, toda essa condição metabólica para fibra cardíaca, tá? Aí eu coloquei alguns aspectos aí que é interessante comentar para vocês, tá certo? Olha lá, deixa eu colocar meu pilotinho aqui, ó, células anastomadas, tá? Que são células de forquilha, olha só como é que elas se comportam aqui, tá? As estruturas são entrelaçadas. Esse entrelaçamento facilita um grau maior de contratilidade, principalmente na parte inferior do coração, que é a parte mais importante, eu diria, tá? É o ventrículo esquerdo. A cabeça, por que tu diz que o ventrículo esquerdo é a parte mais importante do coração? Gente, quando o sangue ele chega no ventrículo esquerdo, quando o ventrículo esquerdo ele sofre o processo de contração cardíaca, tá? Essa contração é tão grande que está ejetando sangue tanto para a cabeça quanto para o corpo, amores. Então, o ventrículo esquerdo é uma estrutura importantíssima, tá? Então, esse tipo de aspecto nos leva a perceber uma coisa. Um indivíduo que tem, vê só, uma pessoa que sofre um infarto em um átrio, né, que é a parte superior, é mais difícil a pessoa entrar em óbito do que um indivíduo que sofre um infarto no ventrículo esquerdo. É muito difícil. A pessoa que infarta, sofre um infarto em virtude de um entupimento, de um vaso, de uma isquemia, né? Que é exatamente o estreitamento do vaso ali no ventrículo esquerdo. É muito provável que essa pessoa que sofreu esse infarto venha a óbito, né? Que sofreu um dano aí no ventrículo esquerdo. É muito provável, tá certo? Do que a pessoa que sofreu no átrio, porque o ventrículo esquerdo é muito importante, ele é muito
tudo prova que o coração está no meio, né? Ele está aqui. Você tem aí mediastino, o próprio nome já determina, né? Meio, mediastino, está no meio, né? E muita gente pensa que ele está aqui do lado esquerdo. O coração não ficou do lado esquerdo. O coração está no meio. O nome já diz, ó, mediastino. Esse mediastino vem no meio, né? Na cavidade. Então a contração dele é tão grande que você percebe o batimento aqui, mas ele está no meio. Tá certo? Apresenta estrias também, ó. Você pode verificar aqui, ó, estrias transversais, né? Aqui como ele coloca para a gente, as estrias, não é isso? Com um ou dois núcleos e viabiliza exatamente o metabolismo da célula, tá? Não formam feixes feitos as células estriadas, esqueléticas, né? Os discos intercalares são do tipo de junção gap, né? Que auxilia exatamente a essa forma, essa estrutura que nós encontramos no coração, né? Nessas estruturas celulares. Movimento a gente já havia comentado, né? Movimento aqui involuntário e rápido, tá certo? A cabeça do rio voltar, tá? Você não anda. Para de coração, vai, para aí. Parou? Não para, pô. Não para, não tem como. Vou parar o coração agora e só vai voltar amanhã de manhã, tudo acordando. Não existe isso. Você diminui a frequência cardíaca, você diminui a frequência respiratória, você diminui a frequência cardiorrespiratória. Mas você não para. Não para. Certo? Beleza? E o músculo chamado miocárdio, tá? Infarto agudo do miocárdio. É quando o coração parou. O músculo parou. Tem jeito. Existem pessoas que morrem de repente assim, eita, fulano tava bom, você apagou ali e morreu. Infarto agudo do miocárdio. Beleza? E o nosso último slide, para a gente fechar nossa aulinha, tá? Tecido muscular liso, né? Células são fusiformes, olha aqui, amores. Eita, deixa eu voltar aqui. Você. Aqui, oxe, já quer pular pro outro, pelo amor de Deus, não, é aqui. Então, brincadeiras à parte, pra gente fechar aqui, tá? Então, amores, olha só, coloquei algumas características, células são fusiformes, olha só a forma, a morfologia da célula do tecido muscular ali, tá? Bem diferente, né? Bem diferente, tá certo? Do estriado cardíaco e esquelético, tá? Mononucleadas, ou seja, só tem um núcleo, sem estrias, não apresenta sarcômero, tá? Você não encontra aí esses sarcômeros. Contração involuntária e lenta, tá certo? Observa que eu dei o exemplo do intestino, né? No intestino, você não vai encontrar ali um movimento rápido do intestino. Tem que ser devagar e a musculatura ela promove exatamente essa passagem do alimento ao longo do intestino, né? Para absorver os nutrientes. Isso aqui comentou, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês onde é encontrado, né? Na bexiga, no útero, no intestino, no estômago, glândulas, tá? Dutos glandulares e paredes dos vasos sanguíneos. Aqui eu coloquei alguns órgãos aí para vocês entenderem, tá certo? E por enquanto é só, meus amores, beleza? É isso aí, eu sei que a aula foi um pouco mais extensa, tá certo? Porque envolve a parte de histologia e um pouco de fisiologia, a gente tem que falar um pouco da fisiologia, né, do tecido muscular, tá? Então fica com Deus, um abraço, a próxima aula do tecido muscular é estrutura do músculo, para a gente fechar essa parte de tecido, tá certo? E consequentemente o tecido muscular, tá certo? Beijo, fica com Deus, um abração, tudo de bom, paz e harmonia no coração.